Começou a pingar. Aí falei, não dá. Tava cheio de raios na volta. Começou a chover mais forte. Eu encontrei um arbusto bem baixinho, uma ilusão, né? De segurança. E vento, árvores, assim. Aí bate o vento, fica com frio. Vai tudo passar, tudo vai passar. Bom dia, sou Ania. Eu sou uma russa com uma alma brasileira. E faz 4 anos que eu estou viajando pelo Brasil, falo português, inglês, russo, espanhol, canto por aí, e enfim. Estou aqui em São Tomé das Letras, nessa nascer do sol maravilhoso. Acordei hoje de manhã, 4 horas da manhã acordei de um pesadelo. E depois me veio uma ideia de gravar esse vídeo e não sei, estou aqui gravando. Bem espontâneo. Então, estou mochilando, estou muito feliz no meu caminho e já vivi vários perrengues. E queria nesse vídeo contar um pouquinho sobre essas histórias que acontecem às vezes nas viagens, que você vive elas, parece que está em outra realidade, tá de tão diferente, de tão difícil, às vezes extremo ou perigoso, mas depois quando você já viveu, já saiu, lembra isso e fica com aquela adrenalina, né? E uau, eu vivi isso, que é foda! Então, a primeira história que eu queria contar, que você conhece o Vale do Capão? É um lugar na Chapada Diamantina, na Bahia. Eu fiquei lá um tempão, na verdade, uns 10 meses por agora, mas um lugar onde eu fiquei mais no Brasil, da minha toda viagem. E lá tem uma montanha. Essa montanha é meio que símbolo da região. Ela se chama Morrão. Ela parece um chapéu. Assim, forma. Vou mostrar o foto, vídeo. Eu até tenho essa montanha na capa do meu single, da minha música primeira. Então, se você quiser escutar, tá aí no Spotify e outras plataformas. Enfim, essa montanha, ela me chamou muito. Ela é muito linda, muito íngreme e ela tem uma energia muito forte, na verdade, muito poderosa. E um dia eu estava morando numa casa com uma vista maravilhosa para essa morro e meditei, abri os olhos, vi ela e ela me chamou assim, tá bom, eu tenho que ir lá. Aí eu decidi subir esse morro e ficar lá uma noite. O tempo desse momento, dessa época do Capão, era muito tranquilo. Não tinha chuva, um céu aberto, maravilhoso. E nem tinha nenhuma previsão da chuva. Eu falei, top, eu vou lá, vou subir, vou ficar lá uma noite e de manhã vou descer, voltar para casa. E eu não tinha uma barraca, eu não queria levar muito peso, aí eu peguei minha rede, que depois da Amazônia eu me acostumei a dormir na rede. Então eu levei uma rede, uma comida, mínimo de água, umas roupas, umas sacolas, só no caso de emergência, e fui. A subida foi bem tranquila. Íngreme, em alguns momentos tive que escalar um pouquinho, mas foi tranquilo. E, só para dizer, né, essa montanha, ela lá em cima tem uma vegetação bem diferente, bem típica dessa região, cerrado, que é uns baixinhos, árvores baixinhas, uns arbustos assim, tudo seco, e nem consegui, na verdade, colocar a rede, porque a árvore era tão fraquinho, tão pequenininho. Eu vi um pôr do sol maravilhoso, toquei, cantei, fiz uma fogueira, e no momento, umas 9 horas da noite, começou a pingar. Começou a pingar. Eu falei, tá bom, vai passar. Eu falei, vai passar. Aí, depois de um tempo, a chuva parou, voltou, parou, voltou mais forte. Aí eu já não conseguia segurar o fogo, porque o fogo tava lá, tava me aquecendo e tal, mas no momento a chuva começou tão forte que o fogo já tava apagando. Aí eu falei, não dá. Quando começou a chover bastante, eu já fiquei meio assustada, mas o que eu podia fazer? Eu não podia descer porque já estava chovendo bastante.
eu percebi que estava cheio de raios na volta. E não tinha um abrigo. Oh my God, não consigo. Danza, danza como el viento. Serenita de los ríos, danza, danza como el viento. Con tus flores y aromas perfumados corazones. Con tus flores y aromas perfumados corazones. Eu tava desesperada, porque tinha meus instrumentos, meu charango, minha flauta, minhas coisas importantes. E eu, mulher, tudo bem, né? Na chuva eu vou secar, mas as coisas podem sofrer. E o que eu fiz? Encontrei um arbusto que lá tem aquela vegetação bem única do cerrado. Eu encontrei um arbusto bem baixinho com folhas secas dentro. E eu coloquei minha mochila lá, porque pensei, folhas estão secas, então talvez minha mochila não molha tanto. E isso salvou, isso funcionou muito bem. E meus instrumentos, minha mochila ficou mais ou menos assim, né, seca. O máximo que ela podia ficar, ficou. Começou a chover mais forte. Aí eu vi que o céu iluminou tudo de raios. Pam, 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 pam. E vento, árvores, assim. Foi muito louco, eu fiquei embaixo do árvore, que na verdade ele não me protegeu muito da chuva. Foi só uma ilusão, né, de segurança. E fiquei assim agachada com um poncho, coloquei meu celular perto do corpo para não molhar e coloquei umas músicas acalmantes. Escutava a música dos amigos, depois músicas de meditação, escutei um audiolivro. Fiquei me focando nele, porque no momento eu estava com muito medo da minha vida. E não foi fácil. Comecei a cantar com todo o meu ser. Cantei para fora todo medo, todo medo, todo medo. O pensamento que passava na minha cabeça, sem parar, assim. Isso vai passar, o sol vai nascer. Você vai voltar para casa, tomar um banho quente e se deitar na sua cama e ficar. Vai tudo passar, tudo vai passar. Fica tranquilo, porque isso não é para sempre. Eu me repetia. Foi foda, mas realmente uma experiência muito transformadora. Eu renasci lá nessa montanha. E depois só parou de chover e começou o vento. Um vento super natural, assim, muito forte. E fiquei com frio, porque, né, toda molhada, aí bate o vento, fica com frio. Mas eu me consegui deitar, consegui dormir. 1 hora. Umas 4 da manhã acordei e já tinha parado o vento, já estava mais tranquilo. Eu consegui fazer uma fogueira de folhas, que estava tudo molhado, mas eu achei aquelas folhas, lembra? Arbusto com folhas secas, então eu peguei essas folhas e fiz uma fogueira para me aquecer. Depois eu vi o sol nascer, essa bola subindo, serenidade, silêncio, montanha e seus pássaros. E parecia que não tinha passado uma tempestade. E depois eu desci dessa montanha, peguei carona para voltar para casa. Fiquei sabendo que o Capão inteiro ficou sem energia. Caiu raio na nossa placa solar em casa. A galera ficou preocupada de mim, né? Claro. E foi muito poderoso essa tempestade naquela noite. Então eu tô muito feliz que eu sobrevivi. E na verdade, tem umas dicas melhores. Se você, por acaso,
aconteceu uma coisa parecida com você, na montanha, começa o raio, chuva e tal, que tem umas dicas na internet, que depois eu fui pesquisar e percebi que eu vivi uma coisa bem perigosa, que tipo, não pode ficar no topo da montanha, no pico, muito perigoso, não pode ficar embaixo de uma árvore, única árvore, né? Claro, espero que todo mundo sabe disso. Mas tem outros conselhos também, outras dicas para você sobreviver uma aventura dessa. Cuidado, por favor, cuida de si, da sua vida e olha a previsão do tempo. Enquanto estava editando, eu percebi que o vídeo ficou muito longo, por isso eu decidi cortar esse vídeo em 3 vídeos. Então vai ser parte 1, parte 2, parte 3. Deixa seu like, deixa seu comentário se quiser escutar outras histórias. Mas eu vou postar eles de qualquer maneira.